povo, tudo certo, tranquilidade total. Vamos embora, mas vamos embora, porque a escalação do Sport está confirmada para enfrentar o São Paulo, meus amigos. Vou trazer todos os detalhes para vocês, beleza? Mas antes, meus amigos, já deixa teu like no vídeo e se inscreve no canal se você quer ficar por dentro de tudo que acontece no maior do Nordeste. Vamos embora. Vamos lá, meus amigos. Antes de a gente falar sobre a escalação do Sport, uma informação rápida sobre a Copa do Nordeste do ano que vem, tá? Como a gente sabe, esse ano tá o maior rolo. A Copa do Nordeste não tem nem data para terminar direito. Começou em março, só termina só Deus sabe quando. E nem quero saber que a gente tá fora já. Mas é o seguinte, meus amigos. A Copa do Nordeste vão ter algumas mudanças pro ano que vem, tá? Tá tendo um rolo aí. A CBF queria acabar, mas as federações correram atrás. Só sei, meus amigos, que quem saiu prejudicado foi o Campeonato Pernambucano. Na verdade, não o Campeonato Pernambucano, mas o futebol pernambucano ficou prejudicado com essas mudanças. Bora aí para a fonte e a gente volta a conversar. Bora lá. Meus amigos, é o seguinte, a fonte é do Futebol NE. Mudanças na Copa do Nordeste de 2026. O calendário apertado do futebol brasileiro vai provocar alterações na fórmula de disputa do torneio, tá? A CBF estuda novas regras para encaixar todas as competições e o formato mais cotado bora lá, a mudança aí, vão ser 20 clubes participantes, sendo 3 representantes do estado do Ceará e 3 da Bahia. E 2 dos demais 7 estados nordestinos. Isso aí já é bronca, tá? Pra gente. Porque aqui a gente tinha antes 3 vagas no campeonato da Copa do Nordeste. Aí sempre era tipo Sport, claro, a gente tá sempre em primeiro lugar. Sport, aí vinha ou o Náutico, que era o vice-campeão, tal. E depois um terceiro aí, que era o Retrô, ou Santa Cruz. Sempre ficavam 3 vagas pra gente. Fora pré-Copa do Nordeste, beleza? Aí a gente já perdeu da terceira vaga. Agora só vai ficar com 2. Uma é nossa, tá? Uma é nossa, não tem discussão, é do Sport. E a outra, aí vai ver aí é com a Federação Pernambucana como é que vai fazer, quem é que vai ficar com essa outra vaga, beleza? Mas aí a gente já perde força para a competição. Mas concluindo, a pré-Copa do Nordeste também deve acabar. Isso. Nesse ano, o Santa Cruz jogou a pré-Copa do Nordeste, o Bahia não conseguiu passar, mas seria mais outra vaga para o Campeonato Pernambucano, para o futebol pernambucano. E aí, meus amigos, a gente também não vai ter essa outra vaga aí e vai ter que se conter com o que tem mesmo. Então, você 20 vagas e apenas 2 para o futebol pernambucano. Isso aí vai para conta de quem? Repita comigo, Evandro de Carvalho, exatamente. Só tá fazendo a gente perder aí espaço para o futebol baiano, que vão ganhar mais uma vaga, porque lá eu só conheço o Bahia e o Vitória, o outro é quem? Não tem. Aqui a gente tem Sport, Santa Cruz e Náutico. E a gente vai perder também para o futebol cearense, que eu também conheço 3, tá? Bora botar aí que tem outro aqui nesse cenário nacional, mas tem Ceará, Fortaleza e o Ferroviário aí que dá para tapear. Mas comparado aí, Ferroviário e o terceiro time que a gente teria aqui hoje, com todo respeito à torcida do Náutico, seria o Náutico. Então não tem nem comparação aí. O Ferroviário eu acho que nunca foi nem numa Série A. Beleza? A gente tá perdendo vaga e seu Evandro de Carvalho tem que correr atrás disso. E mais embaixo, meus amigos, tem dizendo o seguinte: formatos em análise. O primeiro formato pode ser 4 grupos com 5 times, cada grupo com 5 times, ou 5 grupos com 4 times, tá? Esse formato aqui eu não vou explicar a vocês, tá? Mas deixa eles definirem. Quando eles definirem, eu volto aqui e digo como é que vai ser esse cenário, beleza? Mas a questão aqui toda é a seguinte, meus amigos. Vai ter essa mudança no campeonato, na Copa do Nordeste, tá? E a gente perdeu uma vaga, exatamente. Por enquanto, né? Só se acontecer alguma coisa. Mas a gente perdeu vaga. E quem ganhou mais uma vaga foi o futebol cearense. E quem ganhou outra também foi o futebol baiano, beleza? Mas beleza, gente. Tranquilidade total. Deixa a Copa do Nordeste, que é pro ano que vem ainda. E o jogo de hoje, meu velho. O bicho pega. Pode vir, São Paulo. Vem tranquilo com o teu time reserva. Que a gente tá preparado, beleza?
Vamos lá, meus amigos, bora para a escalação do Sport para você ficar por dentro de tudo. O primeiro, meus amigos, nosso goleiro vai continuar o mesmo. Gabriel Paredão fechou o jogo contra o Grêmio. Se alguém tinha alguma dúvida se seria Gabriel ou Kaique França, acabou, né, minha gente? Bora lá. Acabou essa dúvida, que não tem dúvida nenhuma. Gabriel, para mim, é titular absoluto. E se eu fosse o Sport, tá? Eu compraria o jogador. Eu compraria o goleiro, tem 32 anos. Compraria pro ano que vem ou uma Série A, se a gente continuar na Série A, ou uma Série B, eu compraria ele de qualquer jeito, tá? Porque é um goleiro muito bom. E faz uma troca aí, porque eu acredito que ele só tem contrato até o final do ano com o Vitória. E depois poderia ficar livre no mercado, se eu não estiver enganado. Mas vê aí algum rolo aí com o Vitória, com o goleiro que tá lá, com o Thiago Couto. E eu gostei muito de Gabriel, se identificou bastante. Lateral direito, vamos lá, nosso lateral... Eita, tem que rir para não chorar, mas tá evoluindo. É Matheus Alexandre, meus amigos. Lateral direito, a gente vai com Matheus Alexandre. Não sabe fazer cruzamento, mas provavelmente tá sabendo marcar, tá? Não tá comprometendo, e isso é importante. Eu não tô afim hoje de tá pensando, ele tem que jogar muito, não. Sabe defender, sabe fazer uma roubadinha de bola, não comprometeu a nossa lateral direita, tá tranquilo. Faz o básico que tá tudo certo. Gosto mais de direita, mas tá tudo certo aí. Bora lá, a zaga. A zaga é a titular ainda, tá? Graças a Deus. Os dois jogadores que estão aí, que é Thierry e Ramon, que são um jogador bem bichado, que a gente sabe, mas pelo que dá pra ver, Thierry tá 100% recuperado da lesão, tá jogando os jogos todos, não tem nada isso de tá saindo mancando, nem nada, tá bem tranquilo. Em relação a Ramon, também, até então se recuperou, tá? Se recuperou das lesões que ele teve, que foram várias lesões no Ceará no ano passado. Então tá uma zaga bem sólida, tá? Eu tô gostando muito da zaga do Sport, não compromete em nada, Lateral esquerda, a gente ainda vai com o Cariús, isso mesmo. Daniel Paulista até falou aí, conversou essa semana, eu trouxe a informação para vocês, que uma das prioridades dele é a lateral esquerda. Ele tá querendo mais um lateral esquerdo. E é pra ontem, tá, diretoria? É um lateral, agora não. Por favor, não vai pegar o lateral que é banco, o terceiro banco do time de Série C ou do time de Série B que tá perto de cair, não. Pelo amor de Jesus Cristo. E nem pegar jogador do Santos, tá? Porque tá uma frescura da bexiga de tá pegando jogador do Santos. Porque o cara que veio, que é o tal de Kevson, que veio do Santos... Daniel Paulista já tá dizendo tudo. Você tá precisando de um lateral esquerdo, que ele disse que é prioridade para ele, é porque Kevson aí não colou com essa contratação dele. Então a gente tá precisando de um lateral esquerdo. E bom, tá? Venha para ser titular. Porque Cariús não tá passando confiança não. Bora lá. Cariús, não vou falar muita coisa de Cariús aqui não, para ele ficar chateado. Mas não tá não. Não tá comprometido não. Beleza? Não tá comprometendo assim a defesa, mas também não tá tão bem assim não. Cariús, eu acho que é a pior temporada que eu vi de Cariús desde que ele chegou no Sport. Mas vamos lá, nossos volantes. Rivera, titular absoluto, o cara é uma máquina, leva muito cartão amarelo, mas o cara aí é um dos melhores, tá? Tá um dos melhores, ele tá segundo ou terceiro colocado dos caras que fez mais desarme no brasileiro, isso mesmo. Rivera, tem que ter cuidado para fazer o contrato, se o Sport quiser renovar com ele, renove. O gringo se adaptou muito bem, que é muito importante a gente frisar isso, que os gringos vêm para cá, é um ano para se adaptar. Rivera se adaptou muito bem, mostrou um futebol de qualidade, honrar a camisa, é o único que eu acredito que desde que começou do Campeonato Pernambucano até agora, mesmo a má fase do Sport, eu acho que eu nunca critiquei Rivera. Até a bolinha errada que ele fez ali, enfim, contra o Cruzeiro, deixou uma bola, contra o Bahia também, o cara perdeu o gol, graças a Deus, mas é um jogador muito regular. Rivera não tem um ai para falar dele. É um jogador muito regular e o Sport tem que amarrar mais ainda o jogador, tá? Se o jogador é bom, comprou por 17 milhões, tudo certo, mas encaixe mais aí que Rivera tá merecendo pra gente não perder ele no futuro próximo. Outra aí, meus amigos, o nosso jogador aí de 17 anos, capitão da seleção brasileira, Zé Lucas, pediu dispensa, também trouxe a informação, se você não sabia disso ainda, tá mal atualizado.
Tem que acompanhar o canal diariamente. Vamos ver, que aqui é notícia direto. Zé Lucas vai jogar porque foi pediu dispensa. O Sport conversou com a CBF que ele tinha 2 amistosos contra a Costa Rica. Seria aqui no Brasil mesmo, não interferia nada. E pediu a CBF para não convocar o jogador. Na verdade, para desconvocar Zé Lucas. E ele foi desconvocado, então titular absoluto na tranquilidade total. Volante titular. Meio campo. É aí onde entra a minha crítica, tá? Eu não tô gostando de Lucas Lima. Não tô gostando de Lucas Lima. Eu vou ser sincero com vocês. Mas ele vai ser titular. Não tô gostando porque Lucas Lima eu acredito que ele consegue mais. Ele consegue, se ele parar de reclamar mais um pouquinho, diminuir, não reclamar mais um pouquinho, né? Mas diminuir a reclamação, as coisas melhoram. Ele começa a focar mais no futebol, tá jogando ali como meio campo. Ele tem qualidade. Tem qualidade, a idade é um pouquinho avançada, mas ele tem experiência assim na Série A, tem qualidade, tem visão de jogo, só precisa parar de reclamar e dar mais sangue dentro de campo. Parar de andar. É isso que eu peço de Lucas Lima. Se ele fizer isso, ele vai melhorar em 100% no meu conceito. Mas bora lá, ataque. Ataque, lado direito, Mateuzinho, tá? Autor do gol aí contra o Grêmio. Muito bem, Mateuzinho, mas eu não gosto muito como o Mateuzinho joga na ponta direita. Eu não gosto, porque eu vejo que ele perde um pouco de característica. Ele é bom mais do lado esquerdo. Do lado direito eu não gosto muito não, mas tá suprindo a nossa necessidade ali. É um jogador que chegou sem a gente nem saber quem era direito, mas Mateuzinho tá ali na nossa lateral direita. Na lateral não, na ponta direita. Na ponta esquerda, meus amigos, Barleta não vai, tá? Barleta não vai, perdeu aí a vaga, principalmente depois do jogo que Léo Pereira fez contra o Grêmio. Para mim, o melhor jogador em campo contra o Grêmio. Então, Léo Pereira vai na ponta esquerda. Gosto muito de Léo Pereira, gostei muito mesmo. Como eu disse, foi o melhor jogador e segundo do jogo contra o Grêmio foi Gabriel, que também para mim o Sport já começaria a conversar para comprar o jogador. Mas bora lá, ponta esquerda, Léo Pereira. E nosso centroavante, meus amigos, nosso centroavante, vamos de Derek, tá? Também eu não gosto de Derek como centroavante. Eu digo, repito, todos os vídeos eu vou falar aqui. A gente precisa de um centroavante nato. Aquele cara que a gente vai pagar 400 mil, 500 mil reais e venha, mas venha, tá? Eu tô falando de salário, e venha para fazer gols. Tá? É um cara, a gente precisa desse cara que tenha experiência, não uma aposta que venha lá da Arábia Saudita ou venha do campeonato peruano, não. Um jogador que já tem passagem, sabe fazer gol, ou um matador da Série B ou um matador de Série A, que é mais difícil, tá? Mas um jogador que tenha canja, feito o Ceará foi lá e contratou um jogador aí que é um centroavante nato. Então a gente precisa, tá? Precisa desse centroavante nato que vai salvar a gente. Eu não acredito que com o Derek vai salvar, e muito menos com o Ignacio, tá? Ignacio não é o cara ali que vai fazer. Pablo também, não acredito tanto em Pablo como centroavante, matador ali, que vai fazer vários gols. Paciência, quem não viu também, dá uma olhada aí, tá para pegar o beco, o Sport já tá querendo botar ele para fora, então. E Zé Roberto nem se fala, Zé Roberto tá voltando de lesão, não tem nem probabilidade mais quando é que ele vai voltar a jogar. Zé Roberto ia voltar agora. Era entre o dia 15 de agosto até o dia 30, mas agora perdeu a previsão. Tem mais previsão, então, enfim. A gente precisa de um camisa 9 nato, beleza? Mas a escalação completa é essa, meus amigos. Vamos embora, vamos tranquilo. Vem tranquilo, São Paulo, que hoje a vitória é nossa. Mais 3 pontos na conta, meu velho. Tamo junto e até a próxima.